Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um assunto um pouco diferente. Eu vou falar sobre culinária, né? Então, é como fazer a sua própria cerveja. Então, para fazer cerveja, a gente precisa de alguns utensílios, né? Geralmente, você já compra uns kits prontos, né? Você tem que adaptar algumas coisas se você não quiser comprar pronto, mas você pode comprar pronto. Então, durante a apresentação, eu vou falar o que é cada coisa, para que serve, né? E o que a gente precisa fazer cerveja? A primeira coisa, mais óbvia, é água, malte, não sei se todo mundo sabe que cerveja vai malte, lúpulo, menos gente deve saber ainda, né, que vai lúpulo, e fermento. Também vou falar dos ingredientes, qual que é a função de cada um deles durante a apresentação. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer cerveja, a gente tem que fazer duas coisas no começo, a gente faz em paralelo, né? Primeiro a gente moe o malte, e ao mesmo tempo a gente coloca água para esquentar. Isso aqui são tudo fotos nossas, né? Nossa cerveja e tal. Isso aqui vem quando você compra o kit de cerveja, esse moedor de cereais ele vem junto, né? Então a gente vai moendo o malte, enquanto isso a gente já deixa a água para esquentar, porque a gente tem que colocar nessa panela, ela tem mais ou menos aí dentro vai ter uns 15 litros de água, né? Então a gente tem que esquentar essa água até ela chegar mais ou menos a 68, 70 graus, que é a temperatura que a gente vai pegar todo esse malte que a gente moeu e tacar dentro. Por quê? Aí vai começar o processo de cozimento do malte. E esse processo a gente chama de braçagem. Porque você tem que ficar lá durante uma hora, que é esse processo de cozimento, você tem que ficar mexendo na panela lá para garantir que a temperatura vai ficar homogênea em toda a panela, né? Senão, se a temperatura ficar muito diferente num ponto, a extração que a gente faz aí não vai ficar muito boa. Então, para que serve essa parte do processo? Para que serve a esse cozimento? É nesse cozimento que a gente consegue extrair todo o açúcar, o amido e os açúcares do malte, né? Depois vocês vão saber por que se precisa extrair açúcar de malte para fazer cerveja. Então, beleza, a gente tem que fazer esse processo durante aproximadamente uma hora. E como é que a gente sabe se isso aqui está bem feito, né? Se a extração foi bem feita? A gente faz um teste, que é o teste de iodo. Então, a gente pega o iodo mesmo da farmácia, você compra o iodo, e bota numa superfície branca, né, para ter contraste, numa xicrinha pode ser, você coloca umas 2 ou 3 gotas de iodo, e aí você pega do seu líquido da cerveja, que ainda não chama cerveja, chama mosto, então você pega umas 2 ou 3 gotas do mosto, mistura a mesma quantidade de iodo, e aí você vai saber, você consegue, por esse teste, saber se a extração tá suficiente já do amido, do açúcar, ou se não tá. Então, se ela não tiver suficiente ainda, essa cor que é um caramelo, ela vai ficar preta, né? Essa mistura vai ficar muito escura. E quando é que ele passa no teste? Quando você coloca o malte e a cor do iodo praticamente não muda. Isso geralmente se dá depois de uma hora de cozimento. Se não der, você tem que deixar cozinhando mais um tempo, às vezes colocar um pouco mais de malte para corrigir, né? Mas beleza, vamos supor que passou no nosso teste de iodo. O que a gente faz? A gente vai trocar de panela. Vocês viram no kit que nós tínhamos 2 panelas lá, né? Essas panelas são adaptadas. Elas têm uma torneira aqui na parte de baixo, né? Que é para a gente tirar o líquido daí da panela. Então aqui, eu não tirei a foto, esqueci de tirar essa foto. A gente coloca uma outra panela aqui embaixo, né? Abre a torneira e tira todo esse líquido, né? Porque depois desse que a gente tirar, passar para outra panela, a gente vai para o outro processo, que é o processo de fervura. Então é nesse processo que a gente adiciona o lúpulo. O lúpulo é que é o responsável por dar o amargor na cerveja, o aroma também, né, um pouco de aroma. Então, durante o processo de fervura, que dura também aproximadamente uma hora, tudo isso depende do tipo da cerveja, né? Dura aproximadamente uma hora, a gente, durante o processo, vai colocando lúpulo. Você não coloca tudo de uma vez. Então, o lúpulo que você quer usar para dar o amargor na cerveja, você coloca no começo, né, que vai ficar fervendo por mais tempo, então você vai extrair mais o amargor do lúpulo. E você quer colocar um lúpulo que vai te dar um aroma diferente, aí você coloca mais para o final da fervura. Beleza, quando acabou a fervura, a gente vai fazer um processo que chama de resfriamento. Esse aqui não é o sistema que eu uso de resfriamento. A gente é mais humilde, a gente pega uma bacia grande, enche de água e gelo e pega a panela que a gente tirou do fogo e taca lá dentro para resfriar. Mas isso aqui é um trocador de calor. Por que a gente precisa resfriar rápido? Porque depois desse processo, depois agora da fervura, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a contaminação, né? Então, a gente tem que deixar o menos tempo exposto possível o mosto para não ter perigo de contaminar. Então a gente esfria o mais rápido que a gente puder. E para que a gente resfria também, né?
a gente tem que fazer duas coisas depois desse processo de resfriamento. A primeira, a gente tira um pouco do mosto, né? A gente coloca nesse recipiente, que eu nunca lembro o nome. Tubo de ensaio. A gente coloca no tubo de ensaio. Vocês estão vendo que isso aqui não é um termômetro. Esse negócio chama densímetro. Então, para que a gente faz isso? Essa medida a gente tira para saber qual vai ser aproximadamente o teor alcoólico da cerveja. Então, o densímetro é um aparelho que esse medidor que ele é aferido. Se você colocar água a 20 graus e colocar o densímetro, na escala dele vai apontar para 1000, né, na escala dele. Então, quando você colocar o teu mosto, ele vai dar mais do que 1000. Porque essa água já está misturada com açúcar, né? Então ele vai fazer ele vai dar uma variação, vai dar, sei lá, 1030, 1050. Aí você consegue jogar num cálculo para saber mais ou menos quanto é que vai ser o seu teor alcoólico. Mais ou menos agora, porque você precisa da última medida, antes de envasar, você faz de novo isso aí você faz um cálculo com as duas medidas, aí que você consegue saber mais ou menos, quase que preciso, né? Quanto é que vai ser o teor alcoólico da tua cerveja. E a outra coisa que a gente faz é colocar o fermento. Aquele saquinho que a gente viu no começo, a gente coloca aí. Porque ele está numa vasilhinha separada. A gente faz, antes de colocar o fermento, a gente faz um teste. Porque se eu pego, abro o fermento e jogo direto na cerveja e o fermento está morto, sei lá, está estragado, vou perder tudo que eu fiz, né? Então a gente pega mais um pouquinho do mosto, taca num recipiente, né? E testa o fermento, deixa por uns 10, 15 minutos. E aí você vai ver que ele vai começar a borbulhar, né? Então, beleza, começou a borbulhar, você percebeu que ele está vivo, você pode partir para a próxima parte do processo, que a gente vai agora colocar ele no fermentador. Então o que a gente faz? Da panelona a gente tirou todo o líquido da panela, todo o mosto da panela, pegou aquele fermento lá e jogou por cima, aí dentro desse balde, tampou o balde, vedamos tudo. Vocês podem ver que esse balde não é um balde comum, ele também é adaptado, tem uma torneirinha aqui embaixo, e ele tem uma saída, ele tem esse cano aqui em cima, esse cano ligado a esse tubinho, né, ele está dentro de um líquido que é álcool. Isso aí é uma adaptação de um airlock. Para o ar só sair e não entrar de volta, não entrar nada de volta, porque pode contaminar. Por que a gente precisa disso? Porque é no processo da fermentação que vai ocorrer a produção de álcool e de gás, do gás da cerveja. Só que nesse momento a gente não quer o gás ainda. Então o que o fermento faz? Lembra que a gente lá no processo de cozimento extraiu o açúcar, o açúcar e o amido do malte? Esse é o alimento do fermento. Então o fermento come isso aí e ele produz duas coisas, que é o álcool e o gás. Então, só que nesse momento a gente ainda não quer o gás, a gente vai deixar para produzir o gás de cerveja depois. Aí depois a gente deixa aproximadamente 7 dias, né, fermentando. Aí depois desse processo a gente troca de balde. A gente tira do balde da fermentação e coloca num balde que a gente vai deixar descansando por mais uma semana. A gente chama o balde da maturação. Então vocês podem ver, agora vocês vão entender por que tem essa torneira aqui no balde, né? A gente não pode pegar simplesmente o balde da fermentação, virar inteirinho para o balde da maturação. Porque nesse processo de fermentação, todos os resíduos, né, que estavam sólidos, que estavam em suspensão, como o balde está quietinho lá num canto, eles vão decantando. Então desce lá, decanta excesso de fermento, excesso do lúpulo, do próprio malte, né, que quando você tirou lá da panela também sai um pouco de resíduo do malte. Então ele vai ficar todo decantado aqui na base. Então a gente acaba só tirando até esse nível da torneira, que é para garantir que a gente não vai ter esses resíduos na cerveja. Aí a gente bota a cerveja para maturar. Mesma coisa, a gente pega, fecha o balde, deixa quietinho lá por mais ou menos uma semana. E aí depois disso a gente vai para o processo de invase. Só que antes de fazer o invase, a gente faz uma outra coisa que chama priming. O que é o priming? Lembra que eu falei que na maturação, na fermentação, a gente elimina o gás da cerveja, a gente fica só com álcool? Então o priming é uma forma que a gente usa para fazer com que o gás seja produzido dentro da garrafa, depois que a gente fecha. Então o que é o priming? O priming você pega uma quantidade de açúcar relativa ao total que você tem de líquido, que você conseguiu. E aí você faz lá, cozinha, faz um negócio que chama açúcar invertido, você mistura com água lá, ferve um pouquinho, e aí você mistura em todo o
o seu mosto, né? E aí você fecha, aí sim, aí você invasa, né, a cerveja e fecha ela. Por que é isso? Por que a gente faz isso? Isso aí, a gente dá um combustível a mais para o fermento, para quando estiver lá dentro ele conseguir produzir o gás dentro da garrafa, né? Então, depois disso, a gente ainda espera mais ou menos mais uns 2, 3 dias, deixa ela descansando, e depois a gente bota na geladeira e deixa descansando por mais um tempo, e aí depois de aproximadamente um mês, né, no total, você já consegue tomar a sua própria cerveja, dividir com os amigos, né? E é isso aí. Muito obrigado. Então até coloquei um vídeo, não sei se vai rodar. Ih, sumiu. Como é que é lá? Água, malte, lúpulo e o fermento. Fermento e santa paciência. Santa paciência.